Top Mais, seu canal de curiosidade favorito. Antes de irmos para o vídeo, se inscreva e deixe seu like. Bora pro vídeo. Atiradores, guarda-costas armados com revólveres que podem perfurar armaduras, helicópteros e ursos de ataque treinados. Inventamos apenas um deles, mas a proteção do presidente da Rússia é absolutamente insana. O presidente americano tem o serviço secreto, e seu colega na Rússia tem sua própria unidade de guarda-costas de elite e o Serviço de Segurança Presidencial, parte do Serviço de Proteção Federal. Este braço do governo russo é responsável por proteger figuras do governo russo de alto escalão e tem 50 mil funcionários. O PSS, porém, é responsável apenas por proteger o presidente e o primeiro-ministro russos. E eles são muito bons em seu trabalho. Grande parte da maneira como o PSS opera é semelhante à maneira como o Serviço Secreto Americano opera, mas isso não é cópia. É simplesmente porque os fundamentos de segurança não mudam, não importa de que país você seja. No entanto, o PSS tem pelo menos um requisito adicional que o Serviço Secreto Americano não tem ao lidar com um presidente tão preocupado com a imagem quanto Vladimir Putin. Muito antes de o presidente russo pisar em um avião para uma nova reunião ou local de férias, sua equipe de segurança já está trabalhando duro. Cada destino precisa ser cuidadosamente verificado quanto a uma ampla variedade de ameaças em potencial. E isso inclui todas as estradas a serem percorridas e possíveis paradas ou visitas. A primeira ameaça analisada é a criminosa. Um grande número de sindicatos do crime organizado lucraria muito com o sequestro ou mesmo assassinato de um líder do governo. Imagine o que os cartéis mexicanos fariam para colocar as mãos no presidente americano. Assim, a equipe de segurança do presidente russo analisa meticulosamente a ameaça criminosa diretamente ao presidente ou a qualquer bem que o presidente possa estar usando durante suas viagens. A última coisa que a equipe de segurança de Putin quer é viajar acidentalmente por uma estrada conhecida por frequentes tiroteios entre gangues criminosas rivais, mesmo que eles provavelmente superem seriamente qualquer gangue de rua no planeta Terra. O próximo item da agenda é analisar qualquer potencial de agitação social. A equipe de segurança do presidente trabalhará para garantir que qualquer rota de viagem ou visita em potencial evite locais que sejam pontos de potencial para agitação dos cidadãos. Imagine o que poderia ter acontecido se Xi Jinping tivesse viajado por Hong Kong durante os grandes tumultos que abalaram a cidade, ou se os planos de viagem do presidente americano incluíssem uma viagem pela cidade de Ferguson durante sua própria agitação social. No entanto, esta parte do processo de triagem inclui a análise do potencial de agitação social realmente inspirado pelo próprio presidente. Putin provou ser uma figura particularmente divisiva na Rússia e frequentemente alvo da ira de grupos pró-democracia, ativistas dos direitos LGBT e ativistas dos direitos das mulheres. Certa vez, Putin foi abordado por manifestantes do Fêmen durante uma visita a Hanover. Embora seja duvidoso que os manifestantes tenham causado algum dano real a ele, seus guarda-costas estavam imediatamente à disposição para garantir que Putin não fosse prejudicado ou potencialmente envergonhado. Proteger o presidente da agitação social que ele pode inspirar inclui examinar cuidadosamente quaisquer visitantes ou participantes de eventos que Putin vá, e até mesmo colocar indivíduos ou grupos na lista negra de participar. Em seguida, está analisando a possibilidade de desastres naturais na área que o presidente pode visitar. Isso é feito analisando dados históricos e obtendo acesso a uma boa previsão do tempo de longo alcance. Alguns desastres naturais podem ser facilmente previstos, ou pelo menos tendo uma boa probabilidade de ocorrer ou não. Isso inclui eventos sazonais, como inundações ou tufões. Outros, no entanto, são completamente imprevisíveis, como terremotos ou Kylie Jenner caindo. Seu próprio álbum. Em ambos os casos, a equipe de proteção do presidente precisa ter um plano de contingência bem estabelecido que inclua a capacidade de escapar de um desastre natural inteiramente antes ou depois de ocorrer. Se a fuga for impossível, a equipe de proteção deve ter as ferramentas necessárias para se abrigar enquanto os militares russos decretam um plano para extrair o presidente. Por último, é uma preocupação exclusiva do atual e muito consciente da imagem da Rússia, Vladimir Putin. A última coisa que o destacamento presidencial pode deixar acontecer é que o presidente russo seja assassinado. A penúltima coisa é deixá-lo parecer tolo. Para Vladimir Putin isso é especialmente importante, pois o atual presidente russo trabalhou cuidadosamente para cultivar uma imagem forte e viril através de várias sessões de fotos que incluem ele, bronzeamento no deserto russo montando um cavalo sem camisa participando de uma excursão de pesquisa subaquática nadando em um russo selvagem lago e caçando sem camisa por algum motivo.
Embora essas sessões de fotos tenham sido muito bem-sucedidas em aumentar sua popularidade com segmentos da população russa, outros russos reagiram fazendo de Vladimir Putin o líder mundial mais memorável. Assim, o Serviço de Proteção Presidencial deve estar sempre consciente de como uma visita pode afetar a imagem pública do presidente russo. Há um mês de uma possível visita, especialistas em segurança inspecionam o local e especialmente as acomodações onde o presidente ficará hospedado. O local é cuidadosamente verificado quanto a possíveis vulnerabilidades de segurança, e todos os funcionários são cuidadosamente examinados pela equipe de segurança. Por fim, todos os itens dentro das acomodações do presidente são inspecionados e consertados bem antes de sua chegada. Dessa forma, durante sua estadia, não há necessidade de visita de nenhum técnico ou reparador. Com apenas algumas semanas antes da estadia do presidente, especialistas técnicos instalam bloqueadores de sinal de rádio e celular. Esses dispositivos ajudarão a evitar que quaisquer IEDs em potencial ou explosivos plantados sejam detonados via rádio ou celular. No entanto, também ajuda a garantir que o presidente não seja potencialmente espionado por eletrônicos ocultos que uma varredura pode ter sido perdida. Exclusivo para os detalhes de segurança do presidente russo é a capacidade de pingar todos e quaisquer dispositivos inteligentes nas proximidades de onde o presidente deve ficar ou viajar. As leis russas permitem que a equipe de segurança do presidente use hardware e software de escuta em qualquer dispositivo eletrônico que acreditem estar próximo ao presidente. Eles também têm autoridade para realizar buscas corporais sem as mesmas restrições legais que um policial pode ter acesso a absolutamente qualquer prédio ou organização e apreender qualquer veículo que considerem necessário para a proteção do presidente ou que possa representar uma ameaça. Então, quem protege um dos homens mais poderosos do mundo? Primeiro, você deve ter mais de 21 anos, mas menos de 35 no momento da inscrição. Você também precisa ser capaz de concluir uma avaliação física rigorosa, portanto, apenas aqueles em forma física de pico devem pensar em se inscrever. Em seguida, você deve ter entre 1,75 e 1,90 metros de altura. Isso é para que você seja fisicamente grande o suficiente para proteger o presidente com seu próprio corpo, mas não tão alto a ponto de sentir dificuldade em limites físicos apertados ou chamar a atenção para si mesmo. Os requisitos para ingressar no Serviço de Segurança Presidencial são surpreendentemente semelhantes aos do Serviço Secreto Americano. A experiência de combate não é necessária, e de fato, bons candidatos são mais defensivos do que ofensivos. Isso porque, como explicado por um ex-funcionário do Serviço de Segurança Presidencial, um soldado deve atacar, mas um guarda-costas deve defender e proteger. Ser um guarda-costas presidencial pode ser muito mais desafiador do que ser um soldado, pois a maioria das ameaças que um membro do Serviço de Segurança Presidencial enfrentará será clandestina. Um bom candidato deve ter excelente atenção aos detalhes e apenas o melhor da consciência situacional. Qualquer membro da multidão pode ser um agressor em potencial, e até mesmo a doce velhinha esperando na fila para apertar a mão do presidente pode estar carregando uma arma escondida na bolsa. Um bom guarda-costas deve ficar de olho em uma ampla variedade de vetores de ameaças potenciais e, ainda assim, permanecer atento o suficiente para reagir a uma ameaça completamente inesperada. Ainda mais importante, porém, é o componente psicológico. O trabalho de um guarda-costas presidencial não é prender ou eliminar um agressor, mas proteger o presidente mesmo ao custo de sua própria vida. Assim, enquanto um policial ou soldado normal pode ter o instinto de neutralizar um atacante primeiro, o guarda-costas de um presidente russo se colocará entre o presidente e a ameaça antes mesmo de sacar sua pistola. É por isso que o pensamento defensivo é mais importante do que o pensamento ofensivo. O Serviço de Segurança Presidencial também deve ser bem versado em diferentes idiomas, devido às frequentes viagens do presidente russo ao exterior. Isso é para que os agentes possam entender se alguma ameaça está presente na área ouvindo e entendendo as conversas dos moradores. Em seguida, eles devem ter um bom senso de etiqueta e política adequadas, mantendo o tato em todos os momentos. Neste vídeo, um membro da equipe de segurança pede com muito tato ao lutador do UFC Conor McGregor para remover seu braço em volta do ombro de Putin. Um grande não que poderia ter causado um embaraçoso incidente público se o guarda-costas tivesse exagerado. É também por isso que apenas indivíduos calmos e sensatos podem proteger o homem mais poderoso da Rússia.
A última coisa que o presidente Putin precisava aqui era um guarda-costas ansioso demais, fazendo uma cena com uma grande figura pública como McGregor. Temos que admitir, porém, toda a equipe do programa adoraria ver um guarda-costas do presidente russo enfrentar um campeão do UFC. Nosso dinheiro está no guarda-costas, e isso é por causa do treinamento incrível que eles passam. Os detalhes são muito escassos devido ao sigilo do governo russo, mas sabe-se que, assim como seus colegas americanos, os guarda-costas presidenciais russos são especialistas em combate corpo a corpo e têm resistência e tolerância incríveis ao calor e frio extremos. Mesmo nas condições mais frias, esses homens devem ser capazes de tolerar o clima apenas com sobretudos leves, pois sobretudos pesados dificultariam sua agilidade e capacidade de se mover rapidamente. Há rumores de que guarda-costas presidenciais russos tomam uma variedade de drogas que afetam diretamente sua fisiologia. Isso pode incluir o uso de anfetaminas para o estado de alerta, ou talvez até hormônios de crescimento humano ou esteroides para aumentar a força e a resistência. Mais uma vez, dado o sigilo do governo russo, estes permanecem apenas rumores, mas você realmente ficaria surpreso ao saber que Vladimir Putin é protegido por uma equipe de guarda-costas usando soros de supersoldados experimentais. Enquanto o presidente está fora de casa, o PSS funciona quase exatamente como o serviço secreto americano. Primeiro, o presidente é protegido de perto por uma equipe de guarda-costas de elite que está sempre presente e a seus pés o tempo todo. Esses homens são treinados para se colocar diretamente no caminho de um atacante e levar um tiro pelo presidente russo, se necessário. Como tal, eles carregam armaduras corporais sob seus ternos ou jaquetas e até carregam pastas especiais à prova de balas que podem ser usadas como escudos. Eles também carregam revólveres bem escondidos capazes de perfurar armaduras a uma distância de até 50 metros e metralhadoras. Às vezes, eles até carregam guarda-chuvas de Kevlar que podem proteger de balas e estilhaços. Em seguida vem o segundo círculo de proteção do presidente, e sem dúvida o mais importante. Esses indivíduos geralmente são invisíveis e não parecem agentes do governo. Isso porque eles são treinados para se misturar à multidão para identificar ameaças internas. Eles se vestirão como civis comuns e trabalharão, com a multidão, identificando encrenqueiros e transmitindo por rádio a seus companheiros de equipe sobre possíveis ameaças ou indivíduos com os quais se preocupar. Eles também devem agir antes que um invasor tenha a chance de ameaçar o presidente. Um indivíduo que de repente empurra os outros para fora do caminho pode ser apenas um fã ansioso ou um atirador enlouquecido. E é o trabalho do segundo círculo neutralizá-los antes que eles tenham a chance de ameaçar o presidente. O terceiro círculo de proteção funciona ao longo do perímetro de uma multidão e verifica cuidadosamente se há ameaças externas. Esses agentes estarão vestidos como seus camaradas, tanto para identificá-los como membros da equipe de segurança, mas também para se tornarem uma ameaça e desencorajar um ataque. Se o detalhe de segurança do presidente for altamente visível e em grande número, ele pode agir como um impedimento visual, desencorajando um possível invasor, fazendo-o acreditar que falharia de qualquer maneira. O quarto círculo de proteção é composto por observadores e atiradores de elite situados em pontos taticamente vantajosos ao redor da localização do presidente. O trabalho deles não é apenas ficar de olho na multidão e agir de acordo, mas, mais importante ainda, agir como contra-atiradores. Como a maior ameaça ao presidente virá de um sniper, os próprios CIPs do presidente devem ser capazes de identificar os vetores de ameaça mais prováveis para um ataque de sniper e mantê-los sob controle e agir para neutralizar com precisão e imediatamente qualquer ameaça. Por fim, o presidente russo é normalmente escoltado por uma unidade especial de seguranças fortemente armados. Esses pesados são responsáveis por tirar o presidente de qualquer situação potencial, ou por neutralizar uma ameaça fortemente militarizada ao presidente. Eles são capazes de proteger não apenas de uma ameaça humana, mas de empregar armas antitanque e antiaéreas para proteger contra veículos pesados e ameaças aéreas. Para ficar por dentro de mais curiosidades, não esqueçam de se inscrever e deixar o like. Até o próximo vídeo.